Olá, olá meus amores. Hoje venho falar com vocês mais uma vez. Lá vem ela com os assuntos dela, pois é, lá venho eu com os meus assuntos. E hoje trago um assunto que eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E eu aceito qualquer crítica, porque, como vocês sabem, eu trago assuntos que são simplesmente coisas que eu experiencio na minha vida ou na vida das pessoas que passam por mim e não trago, jamais trarei alguma verdade absoluta. Eu não sou dona de nenhuma verdade, mas eu trago assuntos para os quais eu olho e aprendo, ou pelo menos tento. E hoje eu gostaria de pensar, primeiro, gostaria de vos perguntar se vocês conseguem, se vocês se sentem capazes de nomear aquilo que sentem, as vossas emoções, os vossos sentimentos, se vocês se sentem capazes de nomear o que é que vocês sentem ou o que é que sentiram quando algo aconteceu. E quando eu digo algo, nem sempre está associado a um trauma muito grande, a um trauma profundo, mas pode ser algo que parece muito pequeno, parece até inofensivo aos olhos de quem está por fora, mas que para vocês, lá no vosso inconsciente, lá no profundo, não foi tão inofensivo assim. Doeu de alguma forma, ficou ali escondido muitas vezes, mas isso vai se manifestar. Quando eu digo se vocês são capazes de nomear, eu refiro-me ao facto de aquilo que nós não nomeamos, aquilo que nós não sabemos definir, o que foi, o que sentimos, como é que aconteceu, o porquê, enfim, muitas vezes vai ficar ali escondido no nosso inconsciente, mas isso vai se manifestar várias e várias vezes até nós trazermos isso à nossa consciência. Então existem situações que se vão repetir, parecem diferentes, mas não são, mas elas vão se repetir para nós olharmos para elas. Então eu vou trazer um exemplo. Hoje aconteceu uma situação que parecia pequena, parecia inofensiva e talvez até num outro momento da minha vida eu olhasse com compaixão, com empatia, aquela pessoa sente assim, ou enfim. Mas hoje não. Sorry, hoje não. Então, aconteceu algo, uma situação na qual eu me senti invadida. Eu senti-me desrespeitada e eu tive que me manifestar. Eu tive que explicar que isso não se pode voltar a repetir. Não gostei, não gosto, não quero. Terminou aqui. Não se vai voltar a repetir. Mas quantas vezes essas situações acontecem e nós não conseguimos explicar aquilo que sentimos, nós não conseguimos definir o que é que foi realmente e como nos sentimos. Então, por exemplo, no nosso trabalho, nós podemos trabalhar numa empresa, numa sala fechada, mas o dono da empresa acha que porque é dono, porque tem esse poder, ele simplesmente pode entrar na nossa sala sem ser anunciado, sem bater à porta, enfim. Ou seja, ele invade o nosso espaço sem se anunciar, sem pedir licença, porque é o dono, porque acredita que tem um poder sobre nós. E isto não acontece só no local de trabalho, isto acontece em casa, isto acontece no nosso espaço físico, acontece no nosso corpo físico. Então uma pessoa que se sente invadida, que se sente abusada, isto não quer só, não tem só a ver com o abuso sexual. Há muitas camadas aqui, há muitos tipos de abuso e de invasões. E às vezes o facto de, por exemplo, uma criança estar a vestir-se e qualquer adulto acredita porque é uma criança, está tudo bem, a gente pode entrar a qualquer momento, a qualquer instante. É uma criança, não precisa de privacidade. Quem disse? Quem disse que não? Porque é que nós adultos achamos que temos o poder sobre essas crianças e que temos que invadir o espaço e a privacidade das mesmas? Isto é só um pequeno exemplo, ok? E quantas vezes nós fazemos isso e acreditamos que estamos a fazer o bem porque eu estou a vigiar, se está tudo bem, eu estou a controlar, eu estou, sim, a controlar. Nós podemos proteger sem ter uma necessidade de controlar e sem sermos abusivos. Mas isto aqui tem muito. Isto para dizer que quando nós não reconhecemos esse sentimento em nós, ele vai se manifestar várias e várias e várias vezes. E hoje, quando isso aconteceu comigo,
eu pensei exatamente isso. Quantas vezes eu me senti invadida nas mais diversas situações e eu não percebi. Eu percebi um desconforto no meu corpo, eu percebi uma raiva, eu percebi, mas ao invés de eu sentir aquilo que eu tinha para sentir e perceber que eu precisava de colocar um limite naquela situação, eu tentava entender a ação da outra pessoa, eu tentava desculpar a atitude, a pessoa fez isto, ou porque não teve noção, ou porque whatever, tipo, e eu, como é que eu me sinto? E é esta a pergunta que eu vos faço: como é que vocês se sentem nessas situações? E como é que vocês agem? Porque há uma diferença entre nós reagirmos no calor da emoção, muitas vezes com uma ferida que vem lá de trás, lá da nossa infância, e existe a diferença entre nós agirmos com outra consciência. Então, hoje, perante esta situação, eu poderia sim ter reagido numa forma impulsiva, assim, reativa, numa birra. Não, não faças assim, não gosto, tá. Mas não. Eu acalmei-me. Eu percebi o que é que eu estava a sentir e depois eu manifestei-me. Não de uma forma agressiva, mas de uma forma bem assertiva. Que daqui não passas mais. E se fosse noutro tempo, nessa mesma situação, possivelmente eu teria reagido de uma outra forma. Porque essa birra, essa minha reação, vinha de uma ferida lá de infância, que não foi causada pela mesma pessoa, mas cuja situação se repete, porque ela está lá no meu inconsciente. Eu não sabendo nomear, eu não sabendo identificar, ela vai se repetindo para que eu possa olhar. E então, muitas vezes nós não somos capazes de impor limites, não é porque nós até nem sabemos, mas porque nós não reconhecemos o que é que nós realmente sentimos. Então, se nós não sabemos que eu sinto-me invadido, ou sinto-me desrespeitado, ou sinto-me, quer que seja, como é que eu posso estabelecer um limite? Se nós não reconhecemos que aquilo que aconteceu lá atrás serviu para eu aprender e não para eu ficar presa naquele passado que eu não posso mudar, mas sim para eu aprender que lá atrás, possivelmente, eu não me pude defender, mas agora eu posso. Lá atrás, possivelmente, eu não me pude expressar, mas agora tenho voz. Lá atrás eu não pude fazer, mas agora posso. Então, eu gostaria de vos deixar com esta reflexão. Se vocês conseguem, de facto, identificar aquilo que vocês sentem, se vocês conseguem dar um nome e se vocês conseguem agir com mais consciência, com mais clareza, com mais assertividade e menos agressividade. Beijo.